Bem-vindos ao ICCast. Este é o podcast da Igreja Cristã Evangélica Zona Sul. O meu nome é pastora Silvana Caparelli e hoje estamos aqui com um tema lindo, gente, que é a nossa vida na vida do Senhor Jesus. Nós vamos conversar um bocado sobre isso hoje e eu queria muito que você ouvisse, porque às vezes as pessoas me falam, Tati, porque a sua vida é mais abençoada do que a minha? Não existe isso, existe uma entrega total a Cristo, né? Amém. Olá a todos. E o nosso tema, então, é o desenvolvimento. Desenvolvimento desde criança. Como ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela seja bem grande, ela não se desvie. Então, como que os desafios da criação da criança e depois mais jovem, como que a gente pode levar essa criança a conhecer mais Jesus? E com isso, nós viemos aqui dividir algo que nós temos comum, além do sangue físico, o sangue de Jesus, mas nós três crescemos na igreja. Desde pequenininhos estamos na igreja e a gente queria dividir um pouco como que é isso. Porque muitas pessoas convertem depois ou a criança entra depois, mas a gente queria passar um pouco disso. Jesus, desde que você está no ventre da sua mãe, já cuidando da sua vida e já sendo seu pai, você já ouvindo que Jesus te ama desde que você é pequeno. E hoje eu tenho alguém especial do meu lado, além da minha mãe, é claro que sempre está aqui com a gente. Eu tenho o rapaz mais lindo do mundo, meu filho, meu primogênito. Eu tenho também a Bibi, a Bianca, que é menor. Esse é o Enzo. Você se apresenta. A paz do Senhor, eu sou Enzo Caparelli Kanayama, tenho 18 anos e estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio do ICCast e vamos estar falando aí de um tema bem legal. Bem legal mesmo. E mãe, eu tenho a primeira pergunta para você e aí a gente vai conversando. É assim, qual a importância de ensinarmos valores e princípios bíblicos para a criança? É muito importante. A criança, nós precisamos ensinar o caráter de Cristo para a criança, para ela andar num caminho reto, o caminho que Jesus tem para nós. O caminho do Senhor Jesus é perfeito, então nós temos que, muitas vezes, pegar os nossos filhos e falar, não, você vai aprender de Jesus, vamos para a igreja. As pessoas falam, não, todo mundo tem liberdade de ir na igreja, de ir ou não à igreja, mas a igreja é o lugar onde o Senhor se apresenta e ali ele divide o pão vivo que desce do céu. E assim ele vai alimentando desde o pequenininho, menorzinho, que eu lembro a Tatiana na minha barriga e Jesus já alimentava ela, já pegava ela dentro da barriga e ia formando. Aí depois eu vi o Enzo também assim. Em tudo isso, eu quero que você saiba que vale a pena você pegar os seus filhos e ensinar o caminho e pedir a Deus que o mantenha na igreja e que Jesus mesmo os ensine esse caminho. Eu fui assim. Me conta um pouco da sua infância e adolescência. Então, eu fui criada numa igreja, aonde essa igreja, desde que eu nasci, e havia o Vassilis, que ele era um dos homens principais da PEC depois. Mas nessa época ele era solteiro e ele então ia lá para casa de manhã bem cedinho, pegava a gente, eu e meus irmãos, ele arrumava a gente, dava café da manhã e levava para a igreja. E ali na igreja eu aprendi uma coisa, primeira coisa que eu aprendi, que foi tão forte na minha vida toda, é de que Jesus sabia todos os meus pensamentos. Ele sabia tudo que eu fazia. E ele andava comigo. E eu podia falar com ele em todos os momentos. E também me ensinava a igreja que eu devia amar as outras pessoas para que essas pessoas se chegassem a Cristo. E eu, então,
Eu tinha 8, 9 anos, eu ia para a praça para a gente pregar o evangelho. Eu chegava lá, não sabia o que fazer, dava, sabe, folhetinho, aqueles folhetinhos, mas eu já trabalhava ali, fazia alguma coisa, porque não dá para a gente ser, só estar aqui por estar. Não, nós temos que estar num caminho com Cristo, né? E aí nasce a minha filha, meu filho primeiro, depois minha filha. Mas eles tinham que ter a experiência deles e eles tinham que ir para a igreja. Mas eu acho que eu já falei muito. Não, é isso mesmo. Na igreja a gente vai aprender, né? Os princípios. E uma coisa que o mundo hoje, um dos desafios da criação é que a cultura é muito contra a Bíblia. Pode tudo, você precisa passar a perna no outro para se dar bem, então pague o bem com o mal, e a gente aprende ao contrário. E a gente aprende que realmente Jesus vai fazer a diferença na nossa vida, que nós somos dependentes do Senhor Jesus. Então muitas pessoas falam assim, de onde vem essa fé? E quando você vê de onde vem a sua fé, vem de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, nós aprendemos sempre que assim, eu vou pagar o mal com o bem. Nossa, mas isso é totalmente contrário do que a internet me ensina. Então é importante a gente estar mostrando que o bem, Jesus Cristo é o bem, Ele é o amor realmente que vai dar a diferença. Outra coisa que a gente conversa muito é de revidar, né? Então é de pagar o mal com o bem. Muitas vezes o que o mundo ensina, que a gente tem que revidar tudo. E a gente aprende que não. E Enzo, muitas vezes foi difícil não revidar, né? É verdade. E eu vejo isso na vida do Enzo. Ele foi levando muitas coisas. Então você vai vivendo no dia a dia a verdade de Jesus, o amor de Jesus, sabendo que Ele é a luz do seu caminho. E você tem que ensinar isso para a criança. Mostrar que existe um Deus tão superior que cuida da sua vida. Lembra, mãe, uma vez teve uma menina que chegou e falou, né, que nada podia ser maior do que ela, do que o pai dela. Como que foi mesmo? Ela chegou na igreja e eu estava ensinando que Deus criou os céus, a terra, que Deus criou tudo que a gente vê, né? E aí ela falou assim, levantou a mão. Não, ela tinha somente 8 anos. Ela falou, não existe alguém que faça alguma coisa que eu não possa fazer. E você está dizendo que existe um Deus que pode? Quem é Deus? Então, e como eu lidei muito com crianças, ensinando as crianças da igreja, eu vi que falta fazia Deus na vida daquela menina. Ela era totalmente descrente de tudo. Ela achava que ela era Deus, que o pai dela havia ensinado, então o pai dela sabia tudo. Mas foi muito triste ver que o pai dela estava no culto e eu estava com as crianças lá de cá. E o pai dela estava com uma síndrome de pânico tão terrível que ele não conseguia ficar sozinho nem para ir ao banheiro. E ele estava tão carente de Deus. E ali Deus foi trabalhando no coração dele, no coração dela. Hoje eu soube que ela é uma pastora, isso há bastante anos atrás. Então é lindo a gente ver o que Jesus é verdadeiramente na nossa vida. Que Ele é o que vai suprir as nossas necessidades. E tem aquela outra menina, eu não sei se eu podia falar. Pode. Tinha uma senhora veio falar comigo, uma avó. Ela veio falar assim comigo, a minha neta de 8 ou 9 anos, também essa idade, ela está com síndrome de pânico. E ninguém sabe como melhorar isso. Os psicólogos, e ela estava nos Estados Unidos, a menina, e ela falou assim, os psicólogos, os médicos não sabem o que fazer com ela. E eu falei, sabe, essa menina tem um vazio tão grande nela, de que ela está faltando Deus na vida dela. Está faltando Deus totalmente na vida dela. Leve ela a uma igreja e ensine o caminho de Deus a ela, do Senhor Jesus. E passa-se o tempo, depois ela vê alta e fala, levamos e acabou a síndrome de pânico dela.
porque o vazio dela foi preenchido. A gente não pode limitar a criança, né? Não a pode. gente parece que limita a criança. A criança não vai entender de Deus, então não vou contar. Eu não vou falar. Eu lembro que a gente conversando e o Enzo estava falando, eu queria que você contasse da sua amiga que você foi orar num dia. Teve um dia que nós estávamos numa viagem, que nós somos sem nenhum adulto. Da escola, né? Uma viagem de formatura. Nós estávamos na Bahia e já estávamos alguns dias longe. E uma amiga minha, ela começou a ter uma síndrome de pânico. Ela foi pro quarto, aí eu fui lá com ela. E aí ela estava desesperada. E eu comecei a orar, pedir para Deus curar ela. E crendo que Ele podia libertar ela de qualquer coisa que ela tivesse. Glória a Deus. Enzo, deixa eu te falar então, já que você está falando, vamos aqui, uma entrevista. Faz quando eu sou sua mãe, tá? Você acha que fez diferença na sua vida ser de Jesus, na sua infância, adolescência? Sim, fez muita diferença, foi muito importante para saber quais caminhos eu devo seguir, quais decisões tomar e sempre pondo Deus à frente de tudo e deixando Ele guiar os meus caminhos. Quando eu era criança também, adolescente, e eu vejo isso no Enzo hoje em dia, eu andava e pensava assim, as pessoas vão ver que eu tenho algo diferente, que era o brilho de Jesus. E eu lembro de chegar no meu primeiro emprego, pedir emprego lá, e eu lembro que eu falei, Senhor Jesus, que a pessoa veja o Senhor na minha vida, o seu brilho. E eu tinha 20 anos e o moço, então, da entrevista falou assim, vou te contratar, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque é uma menina que não tem experiência nenhuma. E ele fala assim, porque eu vejo que nos seus olhos tem algo diferente. Aleluia. E eu falo, nossa, Jesus, o Senhor respondeu a minha oração. E Ele ouve as nossas orações, não importa a idade, não importa o tamanho. Mãe, eu queria também que você contasse um pouquinho quando o seu filho chegou chorando. Ele tinha 3 anos de idade, o Jairzinho. Na verdade, ele tinha 4 anos de idade. E ele, então, eu vi que ele estava chorando num cantinho. Então eu fui perguntar para ele, o que foi, filho? Por que você está chorando? Ele falou para mim, eu estou com medo de morrer, mãe. E ele só tinha 4 anos. E como que eu ia falar de morte com meu filho? Tão pequenininho, né? E aquilo, eu respirei fundo e falei, não importa se você viva ou se você morra, mas há um Deus que anda conosco. Nós não precisamos ter medo da morte, porque hoje estamos com o Senhor e vamos estar a vida toda com Ele e depois da vida estaremos com Ele, eu falei para ele. Eu falei, e você se entrega hoje a esse Jesus maravilhoso, que Ele vai andar com você e você não vai mais ter medo da morte. E ele falou, eu quero, mãe. Então, naquele momento a gente orou, entregando a vida dele, para o Senhor vir ser Senhor e dono da vida dele. E ele disse que nunca mais teve medo. E ele se lembra disso, com 4 anos de idade. Lembro também da Tatiana. A Tatiana... mãe, eu quero esse poder de Deus na minha vida. Com 6, 7 anos. Lembra que você foi contar pro seu avô? Você conta ou eu conto? Eu conto um pedaço, conta. você lembra? Eu lembro que eu cheguei chorando em casa e meu avô, Domingos, o pai do meu pai, tava lá e eu falei, eu cheguei da igreja chorando. Ele falou, quem brigou com você? Eu vou lá brigar agora, Tatiana. Eu falei, não, vô, eu tô chorando por sua causa. O que eu fiz? Eu falei, vai, mãe, conta. Porque você vai chorar, né? Ela só tinha 7 anos. Mas ela falou assim pro vô dela, sabe, vô, toda a nossa casa estará com o Senhor Jesus no céu. E sabe você, vô? Você não vai estar, porque você não entregou sua vida para Jesus. E você não entregou a vida para Jesus, então você não vai para o céu. Aí ele falou assim, mas como? Como que eu faço isso então? Eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu quero estar neste lugar que vocês vão estar. E foi interessante, ele esperou meu pai chegar, meu pai também era pastor, né? Também criado na igreja desde criança. Meu pai chega
E aí senta com ele, conversa, ele fala, eu quero me batizar. E aí ele vai e se batiza. E foi uma bênção tão grande a gente ver que Deus é fiel na nossa casa. Deus é fiel com os nossos. Ele abençoa a nossa família. Ele cuida dos nossos. Estou falando muito. Não ponha limites à criança. Ensina a criança. Fale que ela também tem que falar de Jesus, que ela tem que viver Jesus e precisa ter uma experiência com o Senhor Jesus. Então, muitas vezes, ou o Enzo ou a Bianca estavam doentes. Eu lembrava que Deus que cuidava deles dois. E eu falava, Deus, o Senhor é o pai, é a mãe, é o Senhor que cuida da vida deles de um modo sobrenatural, na doença, nas necessidades deles. E eles têm que saber disso. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Qual a importância do modelo dos pais? E aí é importante, né? O modelo dos pais para as crianças. O modelo cristão, né? É muito importante. Sou eu que falo? Isso. Sou eu que falo. É super importante o modelo dos pais. Porque os filhos aprendem tudo com o pai e com a mãe. O filho homem, principalmente com o pai. E a filha mulher, principalmente com a mãe. Pega todo o jeito da mãe, vai vendo e vai pegando. Então, quando a gente tem uma criança, ela vai aprender. O que você fala de Jesus? O que você fala da igreja? O que você fala do pastor ou da pastora? O que você está trazendo para os seus filhos? Não. Essa igreja só tem gente chata. Você acha que seu filho vai querer ir para essa igreja? Não fale. Sabe por quê? Porque esse negócio de ser chato é todo mundo. Então, não põe só na igreja, põe em todo canto. Então, o seu filho também tem que aprender que vai ter gente chata no serviço, na escola, em casa, vai ter gente chata para todo lado. Mas uma coisa eu sei, nós vamos passar em Jesus a nossa vida para amarmos os chatos, porque eles são os que mais precisam de Jesus. E só tem um jeito deles conhecerem Jesus, é através da sua vida, é através do seu amor que você vai levar para essas vidas. Então, o pai e a mãe têm que tomar muito cuidado, não pegar nada dos outros, não... que mais? Ter um caráter reto, de não levar vantagem em cima de ninguém, um caráter de, olha, eu não minto. Eu tenho por princípio de não mentir. A Bíblia diz, aquele que diz que não mente é mentiroso, mas a gente até mente. Mas não seja um hábito, não seja só mentiras na vida. Tem que ter uma vida de exemplo para os seus filhos, porque Deus nos dá os filhos para eles fazerem a diferença na próxima geração. Na minha geração, eu já fiz minha diferença. A Tati está fazendo hoje a diferença na vida dela, na geração dela. E o Enzo, eu vejo ele começando de uma forma gloriosa, fazendo a diferença nesse mundo. Sabe do quê? De pessoa boa. É verdade. Eu estou cansada de... ele fez porque ele é muito inteligente, ele estuda, mas ele é nariz empinado, é uma pessoa insuportável. Não é assim. Não, e tem algumas dicas, né? Por exemplo, ler a Bíblia em casa, fazer cultinhos, ler. Eu lembro que quando eles eram bem pequenos, a gente ia com os livrinhos de criança na cama, você lembra disso? E a gente ficava lendo a Bíblia. Outra atitude que a gente sempre teve, antes de sair de casa, no carro, para ir para a escola, trabalhar, vamos orar, todos nós juntos, pelo dia, pela família, agradecendo a Deus, pelo tudo que vamos viver. Até hoje eu oro, o Senhor Jesus nos livra do Covid, porque a gente orava muito isso na época do Covid, né, dentro do carro. E então, nós temos algumas que ter atitudes como pais, de ler a Bíblia, ensinar a Bíblia, orar juntos, levar à igreja. Se você não vai muito à igreja, agora que você tem filhos, você tem que ir mais à igreja. Você tem que buscar mais a Deus, levar para eles conhecerem mais
Então, é assim, mas hoje, sabe, eu tenho uma festinha, é mais importante do que ir à igreja, a criança vai aprender que tem coisas mais importantes do que buscar a Jesus. Não é isso, Enzo? É isso. E os pais têm que sempre estar bem instruídos, né? Porque senão eles vão ensinar coisas erradas para os filhos, não ensinar as coisas que Deus quer que ensinem. E acho que é isso. Né? Muitas vezes, e a igreja, é verdade. Você acha que foi importante ter ido à igreja? Muito. E você, Tati? Eu também. Que foi importante? Muito. E participar, né, das atividades da igreja. Você precisa levar a criança a participar também das atividades. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu falei, mãe, agora eu quero dar aula para as crianças. Como eu era alta, né, mãe? Ninguém sabia quantos anos eu tinha. Então, mas por quê? Porque eu já tinha base bíblica para dar aula para as crianças. É verdade, né? Desde os 8 anos. E hoje em dia você estuda a Bíblia com a sua avó, é verdade? Quantas vezes na semana? Todo dia, depois do almoço. A gente para e estuda um pouco. Estuda. Nós estamos estudando o livro de João, né? E é muito, assim, muito gostoso falar com o Enzo, né? Que ele é meu amor, você sabe. Ele e a Bianca e a Laura são meus netos, são meus amores. E eu me sinto muito honrada de poder ensinar algo para ele. Né? Habite ricamente em você, habite ricamente no seu filho a palavra de Deus, a Bíblia diz. Habite ricamente. É assim, quando levantar, fale da palavra de Deus, ao andar, dar glória a Deus, em todo tempo. Eu lembro quando eu era pequena, mãe, quando a gente andava de carro, você ficava glória a Deus, aleluia. E eu falava assim, onde que a gente vai aprender a falar isso? Na igreja a gente aprende, mas em casa também. E muitas vezes meus filhos falam assim, irmã, vai orar. Ô irmã, tá certo isso? Jesus te ama, né, irmã? Se eu tô brava, talvez? Às vezes. Precisamos também ensinar as crianças. O Senhor Jesus nos ensina e nós pais precisamos ensinar também todas as coisas aos nossos filhos, né? E então isso de habitar ricamente a palavra de Deus. Enzo, eu queria que você contasse algum testemunho seu de que você falou da palavra de Deus a alguém, algum dia. Teve uma vez que nós estávamos na praia, em Peruíbe, e tem umas quadras lá, e eu fui jogar basquete, e aí... Sozinho, né? Sozinho. Aí eu liguei pra eles irem me buscar, eles já estavam vindo. Aí eu tava andando assim, aí veio um homem, chegou... Não um homem, não um jovem assim da minha idade. Aí ele começou a conversar comigo, aí ele me ofereceu cigarro, aí ele ficou conversando comigo, aí... Ele falou que estava muito perdido, que ele estava muito sozinho, que ele tinha muitos problemas familiares. E aí eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. E aí foi isso, aí ele foi se emocionando. E foi, espero que tenha tocado no coração dele, para que a vida dele tenha melhorado. E eu orei por ele e sei que Deus tem cuidado dele onde quer que ele vá. Aleluia. E isso é viver Jesus. E aí nisso você vê que vale a pena ensinar a criança, né? Em todo tempo, desde pequenininha até grande, né, mãe? Foi muito interessante, acho que vocês tinham uns 14 anos, Tati. Foi muito engraçado. Ela foi para um retiro da igreja e chegou lá, as meninas do quarto, todas ficavam perturbadas, queriam rolar endemoniadas, e a Tatiana orando. Era a única que tinha coragem de orar. E aquele mal que havia nelas não podia vir para ela, porque ela estava coberta no sangue de Jesus. Lembra desse terror? Eu lembro que a gente estava orando de mão dada e a menina foi para cima de mim assim. Aí eu pensava assim, não, aprendi que o mal não vai me tocar. Isso. E ela não conseguia chegar, ela fazia assim para pegar no meu pescoço. Não conseguiu, porque o Senhor Jesus estava ali cuidando. O sangue de Jesus nos cobre em todo o tempo. E em todas as necessidades, e a criança passa por várias necessidades, né? E agora aprendendo a sua, de entrar na faculdade, que caminho seguir? Nós temos que ter a fé em Jesus Cristo, que Ele vai ter o melhor para a sua vida. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, queria que dessem as considerações finais, vai?
Sobre esse desafio de criar a criança no caminho do Senhor. Só, não que não é ruim, é muito gostoso saber para onde está indo. Não olhar só para as coisas terrenas, mas sim eternas. Uma das coisas mais maravilhosas que eu tive na minha vida foi meus filhos seguirem a Cristo. E eu agradeço a Deus hoje essa oportunidade de estar junto, vendo eles andando com Cristo durante toda a vida deles. Teve dias mais difíceis e dias mais fáceis. Mas uma coisa eu sei, o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, estava sobre eles. Quando eles precisaram do primeiro emprego, eu via eles ajoelhados, orando e clamando, pedindo a Deus, não a mim, que eu não podia dar emprego para eles. E quando eles tinham alguma doença, alguma coisa, algo que afligia o coração, término de namoro, essas coisas. Oh, glória, não podia falar isso aqui. Aí a gente via Jesus cuidando e tirando todo o mal que havia dentro do peito deles. Então, em todo o tempo houve, criar meus filhos na igreja é o maior presente que eu posso dar a eles. É o maior tesouro, porque eu sempre fui pobre, eu não tenho dinheiro para dar dinheiro para eles. Mas eu tenho um Deus, dono de todas as coisas, e que não deixa faltar nada, nem na minha vida, nem na vida deles. Aleluia. Nossa, a consideração final que falou para pode ser muito difícil levar seus filhos à igreja, ensinar Jesus para ele, mas você tem que saber que tudo que você fizer para a honra e glória do Senhor, você será recompensado, e que você não pode desistir, que uma hora vai dar certo. Convida para o grupo? Um dos jovens. Né? A gente está organizando alguns eventos com os jovens lá da igreja, e eu queria convidar vocês. A gente está marcando agora para o dia 6/4, que vai ser um vôlei com o pessoal, e depois a gente vai vir aqui falar alguma coisa, alguma palavra e tomar um lanche. Vocês estão convidados para vir. Amém, glória a Deus. Eu venho. É muito importante. Eu lembro de uma musiquinha agora. Estou seguindo a Jesus Cristo, deixa o caminho, eu não desisto. Não desista de Jesus, não desista de ensinar o Senhor Jesus para os seus filhos, sabendo que existe um Deus que ama as criancinhas como elas são. De todos os lugares, o Senhor Jesus cuida e tem um amor pelas criancinhas. E então ensine a criança, leve à igreja, fale de Jesus, viva Jesus no seu lar, para que eles possam crescer cada vez mais, sendo imitadores, não só seu, mas de Jesus Cristo. E eu queria mandar um beijo especial para minha filha amada, Bianca Yumi. Se você quer um podcast com ela, bota aí, eu quero ver a Bibi aqui no próximo podcast. Amém? Senhor Jesus te abençoe, guarde toda a sua família, que possa ser bênção. Curta esse vídeo, compartilhe com quem está precisando saber para onde levar os filhos, o que fazer com os filhos. Amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Beijos.